Graça e paz, amados irmãos, Pastor César de Carvalho, estamos aqui para mais uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus fale conosco, que Deus fale com cada um de nós através da sua palavra. Tem uma palavra no livro de Ezequiel, capítulo de 18, uma história muito interessante, um assunto bastante interessante. Abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja que coisa tremenda. O profeta Ezequiel, usado por Deus, está esclarecendo alguns assuntos que circulava em Israel. Algum provérbio que vinha da Babilônia, dizendo que os pais comeram uva verde, os filhos é quem botaram os dentes, ou seja, os filhos eram responsáveis por causa do pecado dos seus pais, ou responsável pelos pecados dos seus pais. Ezequiel vai deixar bem claro que o pai não leva a maldade do filho, o filho não leva a maldade do pai. A alma que pecar, esta morrerá, diz a palavra de Deus. O que isso significa? Isso significa que todos nós, cada um de nós, somos responsáveis. Não tem esse negócio de o pai levar a culpa do filho, o filho levar a culpa do pai ou vice-versa. Eu bebo, eu uso droga porque meu avô usava, eu faço isso porque isso vem da terceira geração, porque isso vem da quarta geração, porque isso... Não, isso não existe. Quebra de maldição, ela é feita com crente. Se é feita com crente, então não existe. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus levou na cruz todas as nossas maldições. Ele fez-se maldição por causa das nossas maldições. No livro de Gálatas disse exatamente isso. No livro de Colossenses, capítulo 2, verso de número 14, diz que ele rasgou a cédula e cravou na cruz. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pela sua pisadura nós somos sarados. Amados irmãos, certa feita, Jesus deparou-se com um cego de nascença. Em João capítulo de número 9, Jesus deparou com um cego de nascença e os discípulos logo fizeram uma pergunta para ele: Mestre, quem foi que pecou para que este homem nascesse assim? Jesus disse: ninguém pecou. Nem ele pecou e nem seus pais pecou. Ninguém pecou. Esta enfermidade é para que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Jesus deixou bem claro que nem todas as enfermidades, ou a maioria das enfermidades, não era culpa de alguém. Como era hábito em Israel, eles transferiam responsabilidade. Agora, aquele paralítico que foi trazido pelos seus amigos e abriram o telhado e desceram ele, quando desceram ele embaixo, Jesus disse para o homem: perdoados estão-lhe os seus pecados. O que Jesus está dizendo? Há alguma coisa aí. Perdoado há os seus pecados. Era uma doença causada provavelmente por um pecado. Agora, voltando ao texto de Ezequiel, ele está dizendo: olha, a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha, as almas não são minhas. A alma que pecar, esta morrerá. Deus estava falando aqui através do profeta de uma morte espiritual. Deus disse para Adão: você pode comer tudo livremente, tranquilamente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Mas Adão escolheu desobedecer a Deus.
preferiu desobedecer a Deus, comeu e foi separado de Deus. A morte passou a reinar, a doença passou a reinar. Todos que nasciam debaixo da maldição do pecado. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo Jesus veio, se tornou um de nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e cravou na cruz. João chorava desesperado, porque ninguém era digno de abrir o livro e ao menos olhar para ele. Mas um dos anciões disse para João: João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Que Deus te abençoe. A alma que pecar, essa morrerá. Finalizo no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 5 e verso 6. No verso 5 está escrito: visitarei a maldade do pai nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Presta atenção na palavra daqueles que me odeiam. No verso 6, usarei de misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam, daqueles que obedecem os meus mandamentos. Amém, querido? A maldição, ela só existe na vida daquele que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você já entregou sua vida para Ele, Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. E o seu nome está escrito no livro da vida. Sou o pastor César do canal Oração Sem Fronteira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, abençoe esta pessoa que ouviu esta palavra. Essa pessoa que estava com dúvida, que estava insegura, que estava com medo. Essa pessoa, Senhor, que precisa de libertação. Essa pessoa que está numa vida de pecado e não consegue se livrar. Ajuda, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tua palavra nela está escrita, que se o Filho libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.